Salve, salve, galera! Rogério, mais um dia aí, Rogério. Mais um dia. Mais um dia geográfico. É isso aí. Geografia é maravilhosa, top de linha. Quando me pergunta assim, professor Jorge, por que você fez geografia? Porque geografia é uma disciplina maravilhosa. Eu sempre falo assim, porque geografia, ela estuda meio físico, ela estuda a questão humana, ela estuda a questão econômica. Ela é ampla demais, professor Jorge. Estuda até a questão política. Exatamente. Quando um aluno ele está de frente a um telejornal, 90% do que ele está vendo é geografia. Geografia, é isso mesmo. Pelo menos 90%. É. Dá um exemplo aí, professor. Quando você vê lá falando sobre política, os políticos lá, tá. Quando está falando sobre a questão econômica, quando está falando que algum país quebrou a previdência, Exatamente. que não tem dinheiro em caixa para pagar os idosos, Falando. que inclusive é assunto da teleaula de hoje. Exatamente. Né? Está falando sobre IBGE, está falando sobre a questão aí da importação, exportação do Brasil. Isso, quando está falando da questão do tempo e o clima. Da urbanização. Isso. Quando... Então, geografia é muito linda, né? É muito linda. Geografia é top de linha. É isso aí. E é por isso que eu e o professor Jorge aqui, ó, se amarra nessa disciplina maravilhosa, né, professor? É, com certeza. Vamos lá, então, no quadro. Já começou a aula, Já né? começou. Já falamos até que vamos falar de previdência. Com certeza. Vamos lá. 9.1, a gente vai falar sobre o crescimento da população brasileira, que é a parte 2. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre, apresentar para vocês aí a estrutura de um histograma. Vamos falar sobre a questão também dos países de elevado crescimento demográfico, o envelhecimento da população do Brasil e a questão da previdência social, né, professor Jorge? É o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá, avançando? Bem, histograma. A pirâmide etária é uma representação da população por sexo e idade, em um gráfico conhecido como histograma. Rogério, posso mudar de cor aqui? Na hora, professor. Você deixa? Na hora, com Você é certeza. legal, você é legal, olha lá. Então, quando você ouvir falar em histograma, ok? O histograma está relacionado a quê? Está relacionado à pirâmide etária. E quando você ouvir falar em pirâmide etária, você tem que lembrar que pirâmide etária representa uma população por sexo, homem e mulher, e idade, de 0 até 100 anos. Sei Isso lá, mesmo. até mais. Desse jeito, professor. E o histograma, ele deve ser analisado a partir do número de homens e mulheres em cada faixa etária, com relação à sua população total. Bem, olha só, vamos mostrar aí um histograma para vocês. De um lado, nós temos os homens. Ok? Ok. É isso, Rogério? De um Na lado, hora. temos os homens. Do outro, Rogério, a gente tem as mulheres. Colocar mulheres de azulzinho. Olha aí, as mulheres do outro lado. Ok? Ok. Então, masculino e feminino separados. É uma população de amostra. Olha só. O que a gente tem aqui no meio é a idade. Ok? Opa, não quero preto não. Quero vermelho. A idade. Ok? Em faixa etária de idade. Geralmente, as faixas etárias de idade nos histogramas, Rogério, geralmente é em 10 e 10 anos, né? Sim. Mas isso não quer dizer que só é em 10 e 10 anos. Pode ser uma outra variação em faixa etária. Com certeza. É isso? Muito bem. Mais alguma informação? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Beleza. Isso aí, ó, distribuição da população segundo idade, sexo, município de Botucatu, São Paulo, em 1980, né? Então, Isso. a gente trouxe esse gráfico para explicar para vocês como funciona a estrutura de um histograma simples. Isso. E aqui na base dela tem uma linha com números que ele representa os percentuais Muito bem. De cada faixa etária. de cada né? faixa etária. Exato.
Vamos lá, avançando. E aí a gente tem agora pirâmides etárias. Como que funciona, né, professor Jorge? A estrutura de cada pirâmide etária por faixas etárias distintas. A pirâmide perfeita, a pirâmide que é toda bonitinha, olha só, estão vendo aí? Aí sim, ó. Ela está perfeita, ok? Ela representa uma o quê? Pirâmide jovem. Muito bem. Uma população jovem. Professor, por que ela é uma população jovem? Porque a base dela, tanto de homens e de mulheres, está nascendo mais, está tendo um crescimento natural interessante. É isso? O meio dela, que é jovens e adultos, é esse meio aqui, que também é uma base. Ok? No entanto, não estamos desenhando, não estamos colocando números nem dados. Nada disso. Não. A gente apenas quer que você consiga detectar. Quando você vê uma pirâmide nesse estilo aqui, vou apagar tudo. Paga. Se você vê uma pirâmide perfeita, bonita, como tem que ser, ela é uma pirâmide jovem. Muito bem. Quando é uma pirâmide assim mais esparsa, isso é uma pirâmide adulta. Okay? Professor Jorge, só uma observação em relação ao jovem, é o seguinte, se eu tenho essa pirâmide com uma base mais larga, representa que ela é de um país que tem da sua população, a maior parte é jovem, né? Que essa pirâmide que segue mesmo, vamos colocar a formatação exata de uma pirâmide, né? Esse modelo, esse histograma aí. Já que você tocou nesse assunto, podemos também lembrar, vamos apagar tudo. Paga. Vamos lembrar que também isso aqui, a pirâmide jovem, geralmente representa países subdesenvolvidos. Levem para o coração de vocês isso aqui, hein? Subdesenvolvido, galera. Desenvolvidos, ok? Então, são países subdesenvolvidos. Por que subdesenvolvido, professor? Porque são poucas pessoas que envelhecem. Porque não tem qualidade de vida. Exatamente. Às vezes não tem saneamento básico. Desse jeito. Não tem saúde pública decente para todos. Com certeza. Obviamente que isso vai interferir no tempo de vida de um ser humano. Exato. Aí a pirâmide adulta, a gente consegue ver o quê? Uma redução na base dessa pirâmide, né? E vamos colocar a parte intermediária dessa pirâmide um pouquinho maior se comparado com a pirâmide jovem. Então, essa faixa etária maior representa aqui o quê? A população adulta dessa determinada localidade, né, professor Jorge? É isso aí. Então, Rogério, já vimos a pirâmide jovem, a pirâmide de jovens e a pirâmide de adultos. Muito bem. É isso? Agora, chega aqui, meu diretor, vamos lá, vamos fazer o aluno pensar. Vamos sair do quadro, olha só. Imaginem um país que tem muitas pessoas idosas. Beleza? Estão me ensinando? Agora, eu quero que você pense, se tem um país que tem muitos idosos, por que que está envelhecendo? Professor, porque é natural, está vivendo, beleza. Mas tem outros fatores que fazem com que uma população envelheça. Qualidade de vida. Exatamente. Saúde. Uma suplementação de alimentação saudável. Muito bem. Não é isso? Exato. Uma qualidade de vida com esporte, com lazer adequado, com um salário adequado. Com certeza. Na aposentadoria. Estudo. A pessoa que tem estudo geralmente tem uma longevidade maior porque sabe os meandros de como cuidar da saúde. Com certeza. É isso? Exato. Então, agora eu estou falando de país. Como é que é? Agora a pergunta, por isso que eu vim aqui com você. Como será uma pirâmide de um país de país desenvolvido? Não é isso? Como será? Pense nisso aí, ó. Tic-tac, tic-tac. Na hora. E agora? Será que é uma pirâmide normal, como a de jovem que mostramos? Nada disso. Será que ela é igual de adulto? Não, não é. Não, professor, não é. Ela é quase quadrada. Fechou, meu amigo. Acertou. Vamos lá ver agora, né? Olha só. Mostra lá. Vamos lá. Olha só. Ela é quase quadrada. Exatamente. Porque está nascendo pouca gente. Base estreita. Base estreita.
E também a base lá em cima, a ponta dela, o ápice dela é muito largo. Exatamente. Ficando quase quadrada. Quadrada. Não é isso, Rogério? E é país desenvolvido. Marca aí, desenvolvido, né? Uma pirâmide. Isso. Vou apagar aqui que eu já ia escrevendo outra coisa. Vamos lá. Vou colocar um verdinho. País desenvolvido. Muito bem. Beleza? A gente consegue verificar, por exemplo, né, algumas pirâmides já de países subdesenvolvidos, mas não está o topo dela tão alargado ainda, né? Exatamente. Mas também representando o envelhecimento da população. Mas quando a gente vê essa pirâmide tipo quadrada, como o professor Jorge falou, onde há equiparação entre a base e o topo, aí sim é uma pirâmide de idosos dos países aí desenvolvidos. Como o Japão. Japão, muito bem. Vários países também da Europa, né? A gente pode colocar. Então, por meio da análise das pirâmides etárias, a gente consegue conhecer, galera, as alterações demográficas dos países e as suas tendências quando a gente fala acerca da população. Então, nós temos aqui a população, né, desse determinado país, chamado Tanzânia, que é um país asiático, né, professor Jorge? Isso aí. Então, a gente observa o quê? Essa estrutura de pirâmide etária, ela é uma pirâmide jovem, adulto ou uma pirâmide de idosos? Se eu tenho essa base mais larga, nós explicamos durante a aula, né? Então, essa população representa realmente da Tanzânia, que a maior parte dessa população ainda é formada pela população de jovens, representando aqui um país subdesenvolvido. Então, a pirâmide é tipo de país subdesenvolvido que passa ainda por esse acelerado crescimento demográfico, que tem as seguintes características, ó. Altas taxas de natalidade. O que mais? Deixa eu mudar isso aqui. Colocar aqui o marca-texto. Altas taxas... Eita, essa cor não ficou boa, né, professor? Ficou horrível. Ficou horrível. Vou pegar um verde. Altas taxas de natalidade, baixa expectativa de vida e elevado crescimento vegetativo, que é essa relação entre a natalidade e mortalidade. Beleza, Rogério. Então, ainda vamos fazer o seguinte. Bora. Olha só, as características. Subdesenvolvido, não é isso? Subdesenvolvido. A pirâmide é a pirâmide bonita. Bonita. Não é isso? Daquele formato normal. O padrão, né? Isso. E quais são as características dela? É essa aqui, ó. Ela vai ser esse padrão aqui. Olha aí, Rogério. Gostou, Rogério? Ótimo, você está um desenhista de primeira. Desenhista de primeiro, né? Ridículo, mas o aluno conseguiu entender. Com certeza. Olha só. Então, essa pirâmide quase perfeita aqui, como tem que ser, ela é de país subdesenvolvido, ela tem altas taxas de natalidade, por isso eu vou mudar a cor aqui, tá, Rogério? Pode. Essa base aqui, ó, é a alta taxa de natalidade. Muito bem. É isso? Muita criança nascendo. Baixa expectativa de vida é esse topo aqui, ó, pouca gente envelhecendo. Mais estreito, né? Isso, morrendo gente. Muito bem. É isso, morrendo muito mais gente do que envelhecendo. Exatamente. Não tem muita qualidade de vida. Com certeza. É isso? E o elevado crescimento vegetativo é esse meio termo aqui, ok? Vamos botar aqui essa cor aqui, ó. Muito bem. Esse meio aqui é o elevado crescimento vegetativo. Vamos lá. Avançando. Temos agora a do Afeganistão também. Olha aí, a gente observa o quê, né? Uma base também ainda alargada e um topo mais estreito. Então, eu tenho aqui uma elevada taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida, né, professor Jorge? É isso aí. Beleza, galera? Só para representar aí do Afeganistão para vocês. Agora a gente vai trazer a evolução da pirâmide etária do Brasil. Nós temos aqui períodos distintos aqui no Brasil, décadas, que é onde a gente consegue observar o seguinte, ó, de 1980, 1990, 2000, e a gente consegue visualizar aqui 2010. Professor Jorge, quando a gente analisa aí uma pirâmide de 1980 para 1990, onde que a gente tem uma maior taxa de natalidade? Em 80 ou 90? Obviamente que a gente consegue ver já uma diferença aí. Com certeza. Olha que é só um prazo de 10 anos, né? 10 anos. 10 anos ali, ó. Jovens, ali na década de 80, eles vão ser um pouco menos, né?
que 8, né? Isso que hoje. Milhões, né? Isso, em milhões. Olha só, já ali na década de 90, você pode ver que a base, ela quase não muda, mas a faixa de adultos, ela muda sensivelmente. Exatamente. Tendo mais gente dentro da classe de adultos. E aumenta ali a quantidade de idosos. Exatamente. E na 90 a gente consegue ver o quê? A população crescendo mais se comparado com a década de 80 no Brasil, né? Isso. Por conta a gente vê aqui a base dessa pirâmide, ó. Lá em 80 não passava de 8, aqui em 90 já está passando de 8, ó. Pode verificar aí no gráfico, a gente consegue ver essa observação. Agora, quando a gente analisa 2010, aí a gente percebe essa diferença grandiosa, né, na evolução da pirâmide etária do Brasil. De 8 vai para 6,5, pouca coisa. E o topo dessa pirâmide do Brasil começa a aumentar, a largar, representando o quê? Queda nas taxas de natalidade e o aumento aqui da expectativa de vida do brasileiro, professor Jorge. Então, olha só, o que o aluno tem que ver nessa pirâmide de 2010 é que, olha só, a escala de idades. Foram feitas várias para a população idosa. Exatamente. Ou seja, a população idosa cresceu muito, Rogério. Com certeza. E a gente tem pessoas hoje com 90, 100 anos no Brasil, que lá na década de 80, 90, a gente não tinha nem essa mensuração nas pirâmides etárias. Então, isso percebe o quê? O aumento da expectativa de vida do brasileiro, né? O que eu falo assim, né? Da qualidade de vida do brasileiro que vai refletir na expectativa de vida, né, professor Jorge? Perfeito. Vamos lá. E aí nós temos aqui a pirâmide etária do Brasil, de 2020 a 2021, né? Da pesquisa nacional de amostra de domicílio, que é também realizada pelo IBGE. Então, olha a diferença, né, professor Jorge? 2010 para... 2010, essa aqui de baixo, para 2021. Mudou, né, professor Jorge? E volta lá, vamos fazer análise de 1980. Pois é, olha aí, era 8, né? Vamos colocar lá 8 até 90, um pouquinho mais de 8 milhões, a população de jovens aí da primeira faixa etária, né? Aí é de 0 a 4 anos. E hoje a gente observa de 0 a 4 anos, 3,8. Nem se compara, né, professor Jorge? Nascendo bem menos. Bem menos, bem menos. E aí a gente tem o quê? O aumento dessa expectativa de vida. E quando a gente analisa de 15 a 29 anos de idade, né? Deixa eu voltar aqui. Apagar aqui rapidão. Quando a gente analisa aqui de 29 anos, vamos colocar de 30 até 59 anos, é a maior parte da população do Brasil que é formada hoje por adultos, né? Que vai de 0 a 19 anos jovens, de 20 a 59 a gente tem a população adulta do Brasil. Então a gente tem um grande percentual do crescimento da população de adultos e hoje é a nossa população maior dentro da nossa pirâmide etária. Temos aqui o bônus demográfico, ou chamada também janela demográfica. Isso aqui é muito importante, analisa aí, porque você pode, de repente, encontrar uma pergunta sobre bônus demográfico ou janela demográfica lá no Enem e no vestibular. O que é o bônus demográfico ou janela? O maior número de pessoas em idade ativa, que é a PEA, na faixa etária de 15 a 64 anos, aptas para o trabalho. Então, o Brasil, ele esteve nesse momento chamado bônus demográfico, onde ele tinha uma grande quantidade de pessoas nessa faixa etária apta para o trabalho, de 2010 até 2020, que foi o auge. Hoje o Brasil já não passa mais por essa fase, professor Jorge, já caiu. Então, nesse período, nós tínhamos aí, ó, de 2010, 2020, vamos pegar aqui, ó, de 15 a 64 anos, ó, era a maior parte dessa população do Brasil. Então, a gente tinha aí uma grande parcela apta para o trabalho, que é chamada de bônus ou janela demográfica. Outra pirâmide para ser analisada, professor Jorge, África do Sul. Pois é, a África do Sul, você pode perceber que lá em 1950 ela era perfeitinha. Olha só, isso quer dizer que é país pobre, país subdesenvolvido. Não é isso? Já em 2019 ela também muda, assim como mudou o Brasil. E também, coincidentemente, é um país emergente. Muito bem, falou tudo.
não é isso? Com certeza. Uma observação que fazemos é que faz parte, inclusive, dos BRICS. Exato. Tanto o Brasil quanto a África do Sul. E eles têm um gráfico um pouco parecido, ok? De transição. Base ficando menor e a base, a ponta dela se tornando um pouco mais enlarguecida. No entanto, a gente pode perceber que são países com características parecidas, são países emergentes, também subdesenvolvidos, fazem parte dos BRICS. No entanto, está mudando a sua pirâmide etária. Muito bem, Ok? professor Jorge. Ambas estão nascendo menos crianças, uma população de jovens e crianças menor, e sua base está aumentando a de idosos, ok? A partir de 60 anos para cá, já é idosos. Muito bem. Vamos lá. As pirâmides com formas irregulares, trechos intermediários de topo um pouco mais largos, chegam à idade mais avançada. Corresponde aos países com predomínio de população adulta e grande quantidade de idosos. Caso dos países desenvolvidos, já falamos, que atingiram a fase de estabilização demográfica, como exemplo a Alemanha. Beleza. Pronto, olha aí, ó. Alemanha 2021, Itália 2019. Essa galerinha já se encontra aí numa pirâmide inversa, né, professor Jorge? É. Onde a gente vê o quê? Uma base mais estreita e o topo a cada ano alargando, representando um grande percentual da população de idosos. E boa parte desses países já estão o quê? Abrindo as suas porteiras para a entrada de imigrantes, porque a sua população economicamente ativa já, vamos colocar, já não passa mais por esse processo de reposição. E aí, Rogério, podemos até citar que isso futuramente, daqui a algumas gerações, esse povo pode estar muito miscigenado, né? Exatamente. Já tem essa, né? E também pode gerar consequências, como a questão da cultural, religiosa, né? Isso pode gerar conflitos indo para lá, né? Exatamente. Tem estudos que já falam sobre isso. Exato. É isso, em vários canais fechados já falam sobre essa situação polêmica que pode viver a Europa. Países de elevado crescimento demográfico são os países subdesenvolvidos, ok? Com elevado padrão de crescimento populacional, o número de jovens é superior às demais faixas etárias da população. Então, a gente também já falou, né, sobre como é que é a pirâmide. Os custos de manutenção da formação dessa população são um sério problema para os governantes dos países, pois, além de desprovidos, não têm dinheiro, estão mal estruturados para atender as principais necessidades de jovens. Segundo essa perspectiva, o grande número de jovens coloca as populações dos países mais pobres numa situação desfavorável. A necessidade de sustentar um número maior de filhos limita a capacidade de economizar os recursos financeiros e dificulta a melhoria das condições econômicas das famílias. Os países subdesenvolvidos não aproveitam seu melhor recurso, o ser humano, por falta de formação qualificada. Então, Rogério, além de ser pobre, nasce muito menino e ainda crescem sem ter boas perspectivas de vida, né? Não tem uma formação qualificada adequada, típico mesmo de país subdesenvolvido. Exatamente. Nos países desenvolvidos, o crescimento da população que não trabalha decorre basicamente do aumento da população de idosos, pois as baixas taxas de fecundidade não contribuem para a formação de um grupo etário de jovens numerosos. Muito bem. Então, país desenvolvido envelhece mais e tem baixas taxas de fecundidade, ou seja, muitas mulheres querem ter um ou nenhum filho. Exato. É isso? Muito bem. E aí a gente tem o envelhecimento populacional e a consequência aí para a questão da previdência social, professor Jorge. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso. Outra questão enfrentada por vários países, entre eles o Brasil, é o envelhecimento da população. Isso já sabemos, né? Sim. Falamos isso durante toda a aula.
A diminuição do percentual de jovens brasileiros vem acompanhada do aumento da expectativa de vida e, consequentemente, da maior quantidade de idosos no conjunto da sociedade. Desse jeito. Olha aí, o Brasil... É desse jeito, Rogério? Olha lá. O Brasil é considerado Desse um país jeito mesmo. de adultos em processo de envelhecimento. Distribuição de percentual de brasileiros por grande grupo de idade, de 1980 a 1910. Então, olha só, 65 anos ou mais é o azul. Então, só crescendo, olha só como está crescendo, crescendo, crescendo. Gradativamente, a nossa população de idosos está crescendo. Beleza? Aí a pirâmide etária do Brasil, já 2020, né, Rogério? 2020, daí era, quando a gente falamos há pouco na aula anterior, né, que o aluno, sobre a questão do crescimento, né, do Brasil, e essa informação são dados de estimativa da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Então, essa população em 2020 do Brasil é de 211 milhões, né, e a população brasileira com mais de 60 anos, 13,6, isso em 2020. Então, acima de 60 anos da população total, milhões, a gente tem aí, ó, 13,6%, que representa 28,7 milhões de idosos no Brasil nesse período 2020. Isso você pega esse 28 milhões de idosos e a gente pode conversar com o aluno sobre isso, Rogério. Vamos dividir aí ele. Olha só, 28 milhões de idosos, 28 milhões. Vamos fazer um cálculo bem simples. Bora. Se cada um desses ganhasse um salário mínimo, a maioria ganha, beleza. Mas tem gente que ganha muito mais. Exatamente. E quem paga é a Previdência. Previdência é um setor do governo, tanto do Estado quanto do governo federal, que controla todo o Brasil, que paga o salário dos idosos. Exatamente. Quem paga o salário dos idosos é você, Rogério. Sim, porque eu sou a população econômica ativa que está trabalhando ali. Eu também. Exatamente. Os pais dos nossos alunos, isso mesmo, né, que estão trabalhando ali, pagam também, porque ele tem que colaborar para a Previdência, também para ele um dia se aposentar. Com certeza. Não é isso? Então, esse dinheiro que é pago por todos nós, que banca o salário, né? A aposentadoria, não chama-se mais salário, é a aposentadoria dos idosos. Muito bem. Beleza? Exato. E são quase 29 milhões no Brasil. Muito bem, professor. É muita gente, então é preocupante. Gente pra caramba. É preocupante. Se a população de jovens não está crescendo, obviamente que também vai diminuir a população ativa. Aí pode dar furo na conta, não vai fechar um tempo aí. Então, exato. Temos que ter muita preocupação em relação a isso, porque a Previdência sabe que só está chegando idosos. Está só chegando todo ano. E os hospitais só informando, olha, está nascendo pouco menino, só tem isso aqui hoje. E isso é preocupante, porque isso que é o legal do estudo da demografia. Verdade. É a gente saber e ter o controle para geração futura e para a gestão pública, com para certeza. Os gestores saberem fazer o planejamento a médio e longo prazo. Exatamente, não é professor isso? Jorge, com certeza. Fechou, então vamos lá, vamos continuar lá no gráfico. Vamos lá, galera. Vamos avançar para mais informações em relação à estrutura do Brasil. E aí nós temos a expectativa de vida ao nascer no Brasil, nesse mapa. Norte e Nordeste vivem menos que a média nacional. Então, olha só, a média nacional, 76 anos. E aí a gente tem aqui, ó, nessa vermelho, de 70 a 73 anos. Nesse rosa mais escuro aqui, 74 a 76. E o rosa mais claro aqui, de 77 a 79 anos. Então, a gente observa o quê? Nas regiões de menor desenvolvimento, menor expectativa de vida. Nas regiões de maior desenvolvimento, as maiores expectativas de vida do Brasil, que a gente vai encontrar no Sudeste e Sul. Exatamente. E que isso acaba sendo um reflexo do que também acontece em relação aos países. Exatamente. Não é isso? Com certeza. Países pobres vivem menos. Países ricos vivem mais. A expectativa de vida é maior. Então, olha só, as regiões... É uma regrinha da geografia que serve para vários aspectos. Mas vários aspectos. Por exemplo, a região norte e nordeste do Brasil são as regiões mais pobres. Exato. Então, a expectativa de vida é menor. Região sul e sudeste do Brasil são as regiões mais ricas. Muito bem.
maior expectativa de vida. Muito bem, professor Jorge. Vamos lá. As unidades de federação, esperança de vida ao nascer. A gente tem aqui estado por estado, então Rondônia, a nossa expectativa de vida, de acordo com 2017, é 71,5, né? E aí que no final, né, a gente vai encontrar as maiores expectativas de vida. Aí a gente tem Santa Catarina com a maior de 79,4 e a média do Brasil, como vimos no gráfico anterior, 76, né? Então, assim, ó, se você observar todas essas cidades aqui, maior parte delas são regiões do sul, do sudeste, e a gente consegue ver aqui a Distrito Federal, né, que é centro-oeste, professor Jorge. Então, olha só, quem é que está na maior, que está, digamos assim, no topo, né? Uhum. No topo de forma positiva, digamos, Sim. o envelhecimento. É o final aqui, tá, É o galera? Final. O topo não tá bacana, não. Não. São pessoas que estão vivendo menos aqui, tá? Então, olha só, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, então tudo ali, principalmente ali na Sul e Sudeste. Exatamente. Tirando ali o Distrito Federal. Vamos lá. Então, ó, vamos lá. O brasileiro perdeu quase 2 anos de expectativa de vida em 2020. Olha só, informação quentinha, por causa da pandemia do Covid-19. Em média, bebês nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 anos a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual. Ou seja, 74,8 anos, em vez de 76,7. Que seria o que? Essas consequências, né, de toda a questão aí da doença, da Covid, né? Do Covid. Muito bem. Que é um cálculo que é feito, né? Uma estimativa, uma projeção. Beleza, meus queridos? Muito bem. Então, para você ver, até a questão sanitária de um país influencia na questão da pirâmide etária, Rogério. Muito bem, professor Jorge. E aí a gente tem aqui um mapa, né, mundial com a expectativa de vida média do mundo de 2011. E aqui a gente consegue bem verificar, mesmo aquilo que o professor falou há pouco, ó, nas áreas de maior desenvolvimento, América do Norte, Europa Ocidental. Tira esse verde, Rogério. Vamos botar um preto. Um preto. Vai, então apaga aí. Vamos apagar tudo. Aí tu começa de novo. Vamos lá. Agora. Vai ficar bonito. Vamos colocar. Você colocou o preto? Tá no branco, ó. Tá no branco. O preto? Vai lá. América do Norte, Europa Ocidental. A gente consegue ver aqui na Oceania também. E no Japão, as maiores taxas de expectativa de vida. E aí, ó, olha só, pessoas vivendo de 55 a 59 anos só, a pessoa está morrendo cedo. Cedo demais. Principalmente onde, galera? Olha só, principalmente na África, olha só. Essas pessoas aqui da África subsaariana, não é isso, Rogério? Exato. Principalmente ali, aquele lugar ali onde tem muita fome, tem miséria, com certeza. tem muita guerra. Desse jeito. Beleza. Vamos lá, avançando. E a população idosa do mundo de 1960 a 2020, aí nós temos aqui países desenvolvidos e temos também países em desenvolvimento, que são esses países emergentes, né? Então, a gente consegue observar que a população idosa, a gente observa onde, professor Jorge Maior? Então, olha só, nos países desenvolvidos é o cinza. Sim. Não é isso? Então, aqui, ó, país desenvolvido, desenvolvido, desenvolvido e desenvolvido. O país em desenvolvimento é o cinza. Vou mudar aqui a cor. Ali, ó, 1960, 80, 2000, 2020. Olha só, então. Ó, Interessante. Eu tenho uma observação para fazer. De repente, o aluno pode falar, mas há pouco o professor falou que nos países desenvolvidos é onde que a população está vivendo mais. Só que se a gente for comparar uma população de um país desenvolvido com a população de um país subdesenvolvido, a população desse país desenvolvido é bem menor. Por isso que a gente vai encontrar uma população menor em milhões de idosos. Isso, porque aqui nós estamos falando de números absolutos. Exatamente. É isso, a gente não pode comparar, por exemplo, a população da Itália com a do Brasil. Exato. Não é isso? Com certeza, né? Essa observação. Tranquilo, professor Jorge? Tranquilo. Vamos lá. A questão da previdência social, segundo alguns economistas, sobretudo os de ordem, olha só,
esse termo aqui, Rogério? Neoliberal, né? Neoliberal. Década de 90 em diante. Isso, neoliberalismo. Vou até grifar aqui para o aluno não esquecer esse termo, neoliberal, e procurar aí. Verdade. Estamos terminando nossa aula, não podemos dar essa explicação, que é tema de outra aula, mas só lembrando que isso aqui está relacionado à abertura de mercado. Com certeza. Isso? Beleza. Políticas de abertura de mercado a nível internacional. Olha só, pode acarretar consequências negativas para o orçamento dos países. Muito bem. O problema previdenciário, aquela questão lá de pagar os advogados, os aposentados, ameaça tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos, porque de ambos estão envelhecendo. Exato. Ok? Sendo que nesse último, os subdesenvolvidos, o problema é muito mais grave, porque a condição econômica desses países também é mais grave. Com certeza. Não é isso, Rogério? Se de um lado a elevação da expectativa de vida prolongou o tempo de recebimento do benefício de aposentadoria, de outro, a redução da fecundidade da mulher, né, tendo menos filhos, a média e longo prazo, a diminuição do número de pessoas que contribuirão com o sistema previdenciário. Ou seja, está nascendo menos pessoas para bancar a vida, o salário, a aposentadoria dos idosos. Muito bem. E aí a gente tem o quê? No Brasil, o déficit previdenciário aumenta a cada ano, principalmente porque há uma grande quantidade de trabalhadores que não contribuem para o sistema de aposentadoria, que trabalha aí com a informalidade, né? Informalidade. E a proporção de idosos ainda e crianças em relação à população econômica ativa só crescerá. Aí a gente vai ter problema gerando o que a gente chama de ônus demográfico, nesse caso. Mesmo. E é isso, professor Jorge. Finalizamos essa primeira parte da aula. Agora a gente vai ali tomar um café e já volta para fazer a revisão. Beleza? Tchau!